Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu vou estar fazendo com vocês uma série de estudo das profecias de Daniel. Vou estar falando para vocês sobre as profecias. Hoje eu vou estar falando para vocês o primeiro estudo. É sobre o quê? 2 poderes em conflito. Antes de iniciar o estudo, eu queria falar para vocês: se inscrevam no meu canal. Se inscrevam, deixe seu like. É muito importante para mim. Eu preciso de 1000 inscritos. Se inscrevam no meu canal e compartilhe o meu vídeo também, que é muito importante para as outras pessoas verem. Antes de iniciarmos o estudo também, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para esse estudo de hoje. Querido Deus, Pai querido, nos abençoe com esse estudo. Nos abençoe, Pai. Nos ajude a entender, porque o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe eles. Cuide deles também, Pai. Nos abençoe, Pai. Mais uma vez com esse estudo que eu vou fazer da Tua Palavra. Que é muito importante falar da Tua Palavra, Pai. É isso que eu lhe peço. Lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, o estudo de hoje das profecias de Daniel é 2 poderes em conflito. Tinha 2 poderes em conflito. Que poderes eram esses que estavam em conflito? Eram 2 cidades. Que cidades eram essas que estavam em conflito? Nós vamos ver isso no estudo de hoje. Vamos entender esse estudo. É muito importante, irmãos e irmãs, a gente entender as profecias de Daniel. Deus nos deixou as profecias para a gente entender, para a gente examinar a palavra de Deus. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle do passado, do presente e do futuro. E as profecias de Daniel falam isso, do passado, do presente e do futuro. Vamos ao estudo de hoje. Vamos ver que poderes eram esses que estavam em conflito. Vamos entender. O livro de Daniel apresenta em sua introdução 2 cidades em conflito. Quais são elas? Vamos ver quais são elas. Aqui vamos entender. Vamos lá. Desde o início do livro, vemos em marcha o grande conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e a adoração ao verdadeiro Deus. Logo no primeiro verso, 2 cidades destacam: Jerusalém, que é o quê? A capital do povo de Deus, e Babilônia, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. De fato, essas 2 cidades são mencionadas em toda a Bíblia, desde Gênesis 4, verso 17, e Gênesis 10, capítulo 10, ao Apocalipse 14 e Apocalipse 18. E podemos ver a intensa luta entre a luz e as trevas. A luz é o que? Jerusalém, a capital do povo de Deus. As trevas é o que? Babilônia, que é o culto pagão. A verdade e o erro em cada momento da história. Então nós vemos aqui 2 cidades em conflito: Jerusalém e Babilônia. E Jerusalém é o que? A capital do povo de Deus. E a Babilônia é a capital idólatra, onde eles adoravam deuses, imagem de escultura. Era o culto pagão. Então, e por que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse a seu povo? O que Deus permitiu? Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levassem o povo para o cativeiro. Por quê? Porque o povo de Jerusalém estava na idolatria, estava adorando deuses. Os anciãos de Israel, que eram para orientar o povo na lei de Deus, estava
no erro, estava adorando imagem de escultura, estava adorando pinturas de imagem nas paredes dentro do templo de Jerusalém. O povo estava assim, as mulheres adorando Tamuz, chorando por Tamuz. O povo estava numa idolatria ruim. E eles falaram: Deus abandonou a gente, Deus não está mais conosco. Deus, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. É o povo que abandona a Deus. É o povo que sai dos caminhos de Deus. E por isso que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. E por que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém? Vamos lá. Por que Deus permitiu o cativeiro? Porque o cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige seu povo. Era a sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, os caldeus, para abrir-lhe os olhos para as consequências de sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. Várias advertências haviam sido dadas, denunciando seus pecados, mas nenhuma reforma foi vista. Deus, então, para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, permitiu o cativeiro, entregando-os a Nabucodonosor. Deus havia dado várias advertências para o povo, mas o povo não via Deus. Deus mandava os profetas falar para eles pararem com isso, mas o povo não parava. O povo continuava na idolatria, continuava no pecado. Por isso que Deus permitiu o cativeiro. Vamos ler Isaías 39, versos 6 e 7. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 39, versos 6 e 7. Por que Deus permitiu isso? Isaías 39, versículos 6 e 7. Olha só. Verso 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com os que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só o que aconteceu. O povo estava no pecado, estava na idolatria. Por isso que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse o povo para a Babilônia. E quando Nabucodonosor levou seu povo para a Babilônia, ele levou 4 jovens. Levou Daniel, Misael, Azarias e Ananias, 4 jovens hebreus. Estavam juntos também. E esses 4 jovens hebreus, eles sofreram o quê? Desafios em Babilônia. Eles foram desafiados. E nós vamos ver isso aqui no estudo hoje. Nós vamos ver qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos na Babilônia. Qual foi o primeiro desafio que Nabucodonosor impôs para esses 4 jovens em Babilônia? Nós vamos ver isso agora. Vamos entender o primeiro desafio desses 4 jovens hebreus em Babilônia. Vamos ver. Segundo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que os jovens fossem preparados para assistir no palácio do rei e deveriam aprender o que? A ciência dos caldeus, para adotarem os elementos pagãos mesclados nesta cultura. Este período preparatório duraria o que? 3 anos. E no final dele seria feito um teste para saber quem estaria apto a assistir no Palácio Real. Este foi um desafio cultural para esses jovens. Eles tinham que aprender o que? A ciência dos caldeus. Eles estavam em Babilônia, eles tinham que aprender os costumes de Babilônia.
Esses foram o primeiro desafio desses jovens. Pois os jovens hebreus foram induzidos a adotar elementos da cultura o quê? Babilônica, que certamente contrariavam os princípios da religião hebraica que eles praticavam. Então eles não podiam praticar a religião hebraica. Eles tinham que praticar a cultura babilônica, a religião babilônica, a ciência dos caldeus. Eles tinham que aprender tudo isso para estar apto para assistir no palácio do rei, na presença do rei. Esse foi o primeiro desafio dos jovens hebreus. Qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que submeter durante 3 anos? Qual foi o segundo desafio que esses jovens foram desafiados? Vamos ver esse segundo desafio. Nabucodonosor ordenou que todos os jovens deveriam participar dos manjares e iguarias da mesa real. Provavelmente alimentos imundos e bebidas alcoólicas faziam parte do cardápio, algo que era proibido pela lei judaica. Além disso, as carnes ali oferecidas eram primeiramente sacrificadas aos ídolos pagãos, costumes também condenados no Novo Testamento, que se encontra em Atos 15, verso 29. Em Atos 15, verso 29, foi ali falado o quê? Vamos ver essa passagem. Atos 15, verso 29. Esses jovens hebreus sabiam disso. Eles conheciam a lei judaica. Eles conheciam a lei de saúde de Deus que Deus deixou para eles. Olha só. Atos 15, verso 29. Olha só, que vós abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardar de saúde. Então esses jovens conheciam a lei, eles se abstiveram de carne sacrificada a ídolos, carnes imundas, eles conheciam a lei judaica. A lei de Deus. Esses jovens conheciam os 10 mandamentos de Deus. Então o segundo desafio foi o quê? Um regime alimentar. Eles não quiseram comer as finas iguarias do rei, que tinham o quê? Carnes imundas, bebidas alcoólicas. Eles fugiram disso. Então este foi o quê? Segundo teste para os jovens hebreus, o desafio do regime alimentar. Eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova, pois esses alimentos e bebidas são prejudiciais à saúde e destroem o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que comer coisas que Deus aprova. Não beber bebidas alcoólicas. Isso Deus não aprova. Deus não aprova isso. Porque você, meu irmão e minha irmã em Cristo, você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Se você beber, se embriagar, você não vai saber fazer nada. Você vai estar completamente descontrolado. Então o Espírito Santo de Deus não vai habitar em você. Quem bebe bebida alcoólica, se embriaga, está acabando com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso Deus não aprova. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Olha só como eu não estou mentindo. A Bíblia, ela diz tudo. A Bíblia, ela responde às nossas perguntas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Olha que diz lá. Não sabeis que sois o santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o segundo desafio que esses jovens receberam foi o regime alimentar. Então, nós vamos ver agora o terceiro. Depois nós vamos ver o terceiro desafio. Então, para não se contaminar, Daniel tomou uma atitude. E que atitude foi essa tomada por Daniel? Qual foi a atitude que Daniel tomou para não se contaminar com as finas iguarias do rei? Vamos ver. No momento da prova, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios da temperança, mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pusesse em risco a própria vida. Os jovens haviam aprendido a desenvolver hábitos corretos que promoviam saúde plena, pois a capacidade intelectual, a força física e a longevidade dependem das leis imutáveis criadas por Deus. Nesta questão, o acaso não existe, é uma lei do céu, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, Daniel, ele não quis se contaminar. Ele permaneceu fiel, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele e de seus amigos. Deus está no controle da história. Daniel sabia, Daniel conhecia, Daniel era um homem fiel, seus amigos eram fiéis a Deus. E Deus estava com eles, cuidando deles no momento da prova, que eles foram desafiados. Então vamos lá. Que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe? Qual foi o resultado? Vamos ler. Daniel propôs o quê? Uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ao final deste período, os resultados provaram exatamente o oposto do cozinheiro-chefe. Esperava, os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com apetite. É impressionante notar que ao término dos 3 anos de estudo, Daniel e seus amigos, considerados 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores de todo o reino de Babilônia. Então, o que Daniel propôs aqui? Vamos ler 1 Daniel capítulo 1, verso do 11 ao 16. Vamos ler isso. Daniel capítulo 1, olha o que Daniel propôs ao cozinheiro-chefe. Daniel capítulo 1, verso do 11 ao 16. Vamos ler. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos der legumes a comer, água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem da finas iguaria do rei. E segundo vires, agem com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era o melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Então, Daniel propôs o quê? Uma alimentação que legumes e água. Falou para o cozinheiro-chefe, olha, nos dê legumes e água. Esperem 10 dias, vocês vão ver como nós vamos estar. Olha a fidelidade que eles tinham a Deus.
Olha como eles eram fiéis. Passaram os 10 dias. Esses jovens estavam mais robustos, mais fortes do que os jovens que comiam da fina iguaria do rei. Olha só como eles eram fiéis a Deus. Olha só como eles permaneceram fiéis. Olha só como Deus cuidou deles. Então nós vamos o quê? Terceiro desafio que esses jovens sofreram. A mudança de nomes. Eles tiveram seus nomes mudados. Vamos ver. O terceiro desafio refere-se à mudança dos nomes. Que novos nomes receberam Daniel e seus amigos? Vamos ver. Daniel teve o nome mudado por Beltesazar. Ananias teve o nome para Sadraque. Misael para Mesaque. E Azarias para Abednego. Eles receberam nome babilônicos. Que significa o quê? A mudança de seus nomes significa que esses jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica. Intencionava-se que eles abandonassem a sua religião hebraica e aceitassem o politeísmo de Babilônia. Seus novos nomes representavam divindades caldeias. Isso representa um terceiro teste, o desafio religioso. Perceba as diferenças entre os nomes. Agora eu vou falar o que significa Daniel. Depois eu vou falar Beltesazar, que significa Beltesazar, que é o nome de Daniel babilônico. Vamos lá. Daniel significa o quê? Deus é meu juiz. Agora olha só o que significa Beltesazar. Bel, proteja sua vida. A vida do rei. Significa isso. Olha só de Ananias, que significa Ananias. O Senhor é bondoso comigo. O nome de Ananias babilônico. Sadraque significa o quê? Inspiração ao Deus Sol, porque os babilônicos adoravam ao Deus Sol. Eles se prosternavam diante do Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. Agora o nome de Misael babilônico, Mesaque, significa o quê? Servo da deusa Sheba, mais um deus, imagem que os babilônicos adoravam. Agora de Azarias, significa o quê? O Senhor é meu ajudador. Agora de Azarias babilônico, Abednego, o servo de Nebo. Eles tiveram seus nomes mudados, porque eles estavam na cultura babilônica. O que Deus deu aos jovens representar a vitória no conflito entre o bem e o mal? O que Deus deu para esses jovens? Que eles permaneceram fiéis a Deus. Então, queridos irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus está conosco a todo momento. A todo momento Deus está do nosso lado. Deus quer o seu bem. Deus te ama. Então, olha só que Deus concedeu a esses jovens. Deus concedeu a Daniel e a seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros, permitindo-lhe que assistissem diretamente diante do rei. O texto ainda mostra que a Daniel foi dada a inteligência de todas as visões e sonhos. Olha que Deus deu para Daniel. Isso demonstra que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético, que seria um veículo das surpreendentes revelações divinas e posteridade. Logo no primeiro capítulo de Daniel, aprendemos que Deus nunca desampara seu povo, mas concede sabedoria, coragem e livramento diante das circunstâncias adversas, no conflito entre o bem e o mal. Deus e seu povo sempre têm a vitória final. No momento da
que eles foram desafiados, esses 4 jovens, eles se mantiveram fiéis a Deus, eles não deixaram Deus, eles conheciam as leis de Deus, e Deus não saiu do lado deles a momento algum. Todo o desafio que eles passaram, Deus deu a vitória para esses jovens. Você pode ser desafiado aonde você estiver, no serviço, alguém chegar e desafiar você, falar que você não consegue fazer o cargo que você está, que você não vai conseguir, o cargo que você está, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir exercer. Coloque esse desafio na mão de Deus, que Deus vai te dar a vitória, seja o cargo que você estiver. Se você estiver desanimado, que alguém chegou para você, desanimou você, que você não vai conseguir exercer esse cargo, não desanime. Faça como esses jovens, se mantive fiéis, fique fiéis a Deus, que Deus vai te dar a vitória no momento certo. Aí aquela pessoa que desafiou você, falando que você não conseguiu exercer esse cargo, você vai mostrar para essa pessoa que Deus é maior do que ele. E no momento quando você estiver conseguindo exercer o cargo que você está, essa pessoa vai olhar para você, você consegue. Aí você responde para ela, Deus está comigo. Deus me deu a vitória. E essa pessoa não vai falar mais nada para você. Antes que vocês fiquem com essa mensagem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, deixe seu like. E o próximo vídeo que eu vou estar fazendo para vocês é sobre uma estátua assustadora. O sonho que Nabucodonosor teve. Um sonho de uma estátua. É o próximo vídeo que eu vou estar falando para vocês. Se inscrevam no meu canal mais uma vez e deixe seu like. Eu preciso de 1000 inscritos. Eu só tenho 10 inscritos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que vocês tenham uma boa semana na presença do nosso Deus. Amém?